Pegue a sua Bíblia. No contexto do Dia do Pastor, no contexto da Reforma Protestante, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 8. Vamos para a cidade de Samaria. Para alguns, Samaria. Mas alguns amantes do grego, a ressonância é no Iá. Samaria. Capítulo 8 de Atos. Eu começo lendo no verso 9, na versão atualizada. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Para que recebessem o quê? O Espírito Santo. Porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ó Deus, ministra na nossa vida agora a Tua palavra. Nós precisamos da Tua palavra. Tira todo o embaraço, tudo aquilo que poderia nos impedir, não só de ouvir, mas de receber ministração do Senhor. Tira esses embaraços. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dê-me também este poder.
Herodes estava desejoso de poder. Foi a Roma conhecer toda a cultura, todo o poder de César e receber de César tudo o que ele precisava para administrar a Judéia. Tinha dinheiro e entendeu que era a chance que ele tinha de ser uma autoridade de Roma na Judéia. O seu dinheiro, o seu relacionamento com César, tudo o que ele precisava, ele fez, a ponto de, chegando nas terras de Israel, escolher um monte, um lugar seguro, construir o seu palácio, arregimentar súditos. E até hoje você pode conhecer um pouco da história deste cidadão. Quando você for amassada, você vai ver o tamanho da segurança que ele queria para administrar, para reinar. Ele queria poder. Ele queria autoridade. Lá em Jerusalém tinha um que você já conhece também, chamado Pilatos, que quando conversa com Jesus, diz da sua pessoa. E diz para Jesus: eu posso te prender e te soltar. Eu tenho poder para isso. Jesus diz: nenhum poder você teria sobre mim se não viesse do alto. Alerta ele. Ei, Simão, a sociedade te conhecia como grande poder. Ganhava muito dinheiro. Você, meu irmão, minha irmã, deve conhecer, você que nos acompanha, deve conhecer alguém que tem muito dinheiro e que pode comprar o que quiser. Aqui está um caso. De quem acha que não precisa de nada mais senão da condição que tem de comprar o que quiser. Eu não preciso de reunião de oração e eu tenho dinheiro para comprar remédio. Eu não preciso de conversar com o presbítero, com o pastor, com a irmã de oração, com ninguém, porque eu tenho meu telefone, eu posso marcar uma consulta com a junta médica. O que eu vou fazer na oração de segunda-feira, na igreja da Vila Muri? Eu não preciso ir. Eu não preciso ir. Estamos diante de um mágico que, com todo o poder que tinha, talvez me ensinando e te ensinando a ponderar entre a autoridade, entre o poder que nós temos, nós adquirimos, nós fomos à escola, nós estudamos, nós tivemos relacionamentos e nós podemos realmente ser aquilo que nós queremos. Ei, Moisés,
Onde ficou a sua educação em toda a ciência egípcia? Você é candidato ao trono do faraó? Quantos você tem na família que não precisa da sua oração? Diz que não precisa, porque tem poder, tem outras coisas mais importantes. Aqui tem um cidadão que olha os servos de Deus, olha o seu poder e diz: eles têm uma coisa que eu posso comprar. Você conhece algum pastor comprado? É dia do pastor congregacional. Ei, pastor, eu sou o maior dizimista da igreja. Cristiane me entregou, ele disse que eu sou o mais velho do grupo. Mais velho nada, só na região são 50 aí. No ministério são 55 anos, só. Criança. Mas, pastor Fábio, no meu ministério teve um cidadão que disse assim: pastor, o senhor vai receber, a sua igreja vai receber o maior dízimo que o senhor já viu em todo o mundo. O senhor nunca teve ninguém que desse $400 mil de dízimo. E eu vou dar. Tem um olhando para o outro que está do lado perguntando assim: o que o pastor fez com esse dinheiro que não entrou nos cofres da igreja? Fábio já olhou para Cristiano. O que o pastor fez com $400 mil? Pastor Salomão, um outro cidadão disse assim: pastor, eu sei que sua igreja está construindo e fez uma relação que poderia dar para a construção da igreja. Wagner está pensando: o que o pastor fez que não me passou as mãos para aplicar na construção da igreja? A resposta minha para um e para outro foi a mesma. Eu sei da sua bondade, do seu coração bondoso, da sua visão pela igreja e pela construção da igreja, o seu desejo de participar. Mas eu também sei que você é chefe do jogo do bicho, e para mim esse dinheiro não vai ser bênção na igreja. Para o outro eu disse: eu posso te ajudar a chegar a Brasília para receber os seus milhares de dólares que estão bloqueados. Eu creio, estou vendo aqui a data e o horário que tem que estar em Brasília para ser restituído. Mas eu te agradeço.
Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu abençoo a sua chegada. Na noite que antecedia às 9 horas do dia seguinte, ele ligou para mim. Estou no hotel. Você conhece alguns nomes dos hotéis chiques ali de Brasília. E amanhã às 9 horas. Eu estou falando de coisas que o dinheiro compra. De pastores que são comprados, de crentes que são comprados, de esposas que são compradas, de namoradas que são compradas, de funcionários de empresas que são comprados. Eu só te dou o cargo se você fizer isso, isso e isso. Ei, servos de Deus, aqui está Filipe, aqui está Pedro, aqui está João. Aqui estão em Samaria aqueles que Deus chamou e mandou, e agora recebe a proposta de dinheiro para liberar aquilo que receberam de Deus. Você pode receber estas propostas, meu querido, minha querida, que te desafiam a obedecer a Deus, a buscar os princípios de Deus, ou aceitar as oferendas que chegam às suas mãos. Diga para quem está do seu lado, você que nos acompanha no YouTube, nas redes sociais, diga para alguém, receba coragem de dizer para alguém: o dom não pode estar contaminado com o poder do dinheiro. É dom de Deus. Em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Deus precisa de testemunhas. Licenciado Rodrigo, ao tramitar no mundo do direito, da jurisprudência, das leis, quanto dinheiro rola? Quer ser pastor? Ou vai receber as oferendas? Meu querido, minha querida, o dom não pode estar contaminado. Moisés viveu aprofundado no ocultismo, que cultuava a morte das pirâmides. Você sabe disso, né? Que pirâmide é túmulo. E é por isso que Moisés assassina um egípcio para libertar o seu povo. Eu vou assassinar esse aqui e com isso eu estou pensando em libertar o meu povo. Status. Quem é você? Você é amigo de quem na política brasileira? Você depende de quem na política brasileira? Em Volta Redonda, quando assumi esse lugar aqui, as figuras do alto escalão dessa cidade disseram: de quem é o padrinho do pastor Wilson? Porque eu sou amigo do governador e do presidente. E não consegui, estou precisando e não consegui. Naquela época, Volta Redonda dependia de Brasília porque era área de segurança nacional.
Tinha um prefeito, mas quem mandava mesmo era Brasília. E eu respondi: você quer saber o meu padrinho? Quer conhecer, eu posso te apresentar o meu padrinho. É minha função apresentar Adamo, meu padrinho. Se você não puder ir lá onde ele está, eu posso pedir ele para vir aqui onde nós estamos. Pastor Abraão, que vontade que eu tinha dele falar assim: eu quero. Moisés é tratado por 40 anos num deserto por um pastor chamado Jetro. Recebe instrução, tratamento. Não era agora aquele tratamento lá do Egito. Você pode receber toda a instrução, todo o tratamento do Egito, mas saiba, se Deus tem uma obra para você, se Ele tem um ministério para você, deixa no Egito e comece a receber, de maneira humilde, porque Ele ama os humildes, as outras instruções que você precisa. E Moisés percebe, depois de 40 anos de tratamento, aquelas cobras que ele conhecia no Egito, e que eu creio, por causa do acontecimento ali diante de Faraó, era o que acompanhava ele, que ele fugiu, como o cajado que ele usou durante todo o tempo. Diga para quem está do seu lado, diga para quem está na sua casa: o seu cajado em quem você usa e que você confia, pode ser uma cobra que é você que está cuidando, carregando, alimentando, porque a origem é no Egito. E Moisés vai experimentar isso. Aquele cajado era uma cobra. Os outros importantes do Egito também os tinha. E agora ele vê os outros cajados, que também eram cobras, se movendo. Moisés, você tem um ministério, recebeu de Deus, mas está infiltrado. Demônios, tem infiltração demoníaca no seu ministério. Ei, missionária, ei, pastor, ei, líder de igreja. Tem infiltração demoníaca no seu ministério, tem infiltração no seu casamento, tem na sua empresa, tem no seu negócio diário, tem no seu sentimento infiltração demoníaca, tem na sua alimentação, tem no seu usuário infiltração demoníaca. Meu irmão, minha irmã, fique atento ao que o Espírito Santo te diz. Vigiai. Ministério é serviço. Ei, Simão, você está rico, abastado, tem dinheiro para comprar outro poder, você já é conhecido como Todo-Poderoso, como grande poder. Ministério de Deus é diferente de busca de poder.
Tem muito crente querendo poder, buscando poder, fazendo campanha para adquirir poder. E acha que até a função que tem na igreja ou naquele grupo é poder, é o que o faz poderoso ou poderosa, por isso não pode passar para alguém, nem ensinar, nem preparar ninguém. Porque é poder. Não pode abrir mão. Esse texto me ajuda a entender. Aqui, no mês de outubro, dia do pastor, no dia a dia, na sociedade que eu vivo, que ministério é diferente de poder. Eu posso exaltar aquele que está humilhado. O que se humilha, eu posso exaltar. Moisés começou a entender isso. Ele está agora diante do trono de Faraó. Assim como Simão está na frente de Pedro e João. E quando ele entende que tinha infiltração no seu cajado, porque quando ele joga virou cobra, ele se humilha e diz: cobras, vocês não fazem parte mais do meu ministério. Pá. E todos vocês sabem que se pega pela cauda é cobra não venenosa. Cobra venenosa se pega no pescoço. Se prende, pega no pescoço. Essas cobras são venenosas. Mas eu recebi um ministério. Esse Egito é poderoso, mas eu recebi um ministério. Faraó, o Senhor me mandou. Sacerdotes, cobras, com seus cajados, cobras, eu pego pela cauda esta cobra. E agora o cajado não tinha mais infiltração de cobra. Estava pronto para o serviço. Você está pronto para o serviço? Vamos nós trabalhar, é a sua chamada, ou a observação é de outros e outras que estão sendo usados por Deus ou não usados por Deus diante das suas críticas? Quando Moisés toma de volta pela cauda o seu cajado, seu ministério estava purificado pela palavra de quem o mandou, de quem o ordenou. Portanto, se tornaram legítimos diante dos sacerdotes do Egito, diante do Faraó, diante de Deus e diante do povo dele, que ainda estava escravizado no Egito. Agora, todos relacionados com Moisés poderiam se tornar ministério de libertação, libertados do poder de Faraó, introjetados na terra da promessa. Você já está garantido na terra da promessa. A magia egípcia já ficou para trás.
As pragas e maldições já ficaram para trás. Você pode tomar posição e caminhar sabendo de que a autoridade, o ensinamento, a obediência ao Senhor fará com que todas as cobras serão destruídas, assim como Jesus disse, pegarão em serpentes. E elas não têm mais poder contra você. Não terão mais poder no seu dia a dia, no seu serviço. Ministério precisa ser filtrado, porque tem os poderes na tentativa de serem comprados, como Simão tentou comprar. Dê-me também este poder. Ele não estava mais se referindo ao poder que ele tinha da magia. Ele queria agora aquele, dê-me este poder. Eu pago, eu compro, mas eu quero esse de vocês. Esse poder que ele referia era o poder do Espírito Santo, que desceu um dia sobre aqueles que buscavam a Deus. Aqueles que disseram, não tenho prata nem ouro, mas tenho alguma coisa e te dou. Pergunta quem está do seu lado, por que não deram para Simão? Tem crente que ora, faz libertação, campanha de 7 semanas e não recebe. Pedirão e não recebereis, porque pedis males. Simão, o poder do Espírito Santo, que está em Atos 1:8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e em meu nome. Agora, Simão, não é o nome seu, não é o nome de João nem de Pedro, é o nome do Senhor. É em nome do Senhor que esses milagres estão acontecendo em Samaria. E você descobriu que é diferente do poder da magia. Mas isso se compra, Simão? Não. Isso não se compra. Dá um tapinha, quem está do seu lado, diga assim, não tente comprar o poder do Espírito Santo. É graça. É graça. É graça de Deus para quem o busca em espírito e em verdade. Receba a graça, e isso vai mudar o caráter de quem foi filtrado por este poder. Por isso Simão não recebe, não aceita, e a palavra é, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Tem ricos perdidos, com dinheiro e tudo. E tem pobres, glorificando, exaltando, cheios do Espírito Santo, operando milagres, prodígios e as maravilhas de Deus, porque estão vivendo na obediência, comendo na obediência, viajando na obediência, dormindo na obediência, em paz deitarão e pegarão no sono. Tem outros tentando calmante, tentando todas as maneiras e não conseguem, porque não receberam a paz do Senhor, recebem a tormenta do inferno. Ontem eu ouvi o testemunho, a resposta de um matador em série, condenado e só vai sair da cadeia com 60 anos, era um jovem. E alguém disse assim, você disse que matava porque ouvia um comando. Mata. E matava as mulheres. E agora? Se você receber esse comando, ele diz assim, não recebo mais. Por quê? Porque que se ele mandava em você, você tinha que obedecer. Agora você me diz que ele não manda mais. É porque agora
eu tenho paz, fico tranquilo, e Ele não pode me mandar mais matar ninguém, porque maior que está em mim do que Ele. Ele não tem mais ingerência sobre a minha vida. Vou cumprir minha pena. Mas seguro de que nunca mais vou ser dominado por Ele. O meu caráter, o seu caráter, meu irmão, minha irmã, precisa ser filtrado todos os dias. Como eu quero ser bom, eu consigo. Mas o meu caráter precisa receber de Deus, o seu caráter precisa receber de Deus, porque bondade faz parte do caráter de Deus. Abençoa quem está do seu lado, põe a mão e diga assim: receba bondade de Deus. Faz parte do caráter de Deus, não a minha e a sua palavra, mas a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é imutável. Na década de 70, eu gostava de conversar com professores, cadê a diretora da escola, Solange Bento, cadê ela? Está cuidando de detalhes, outros lá embaixo. Professora de português. Eu gostava de conversar com quem era bom de português. Porque português tem os desafios. E eu gostava de tratar com os desafios da língua de português com quem conhecia português. E lá, na década de 60, 70, eu aprendi que o vernáculo só dura 50 anos. 50 anos depois já mudou. É mutável. Naquele tempo, Aurélio não tinha a palavra astronômico, hoje já tem. E tantas outras que fazem parte do vernáculo. Mas a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. Eu preciso do caráter de Deus para pregar e falar a palavra de Deus, porque ela não muda. Não adianta dizer que a Bíblia está ultrapassada, tem que mudar, tem costumes que não são. Não adianta falar, porque é a palavra de Deus e ela é eterna, não muda nunca, porque Deus é eterno. Eu preciso crescer, lidar na sociedade com os princípios. Diga comigo assim, princípios. Simão precisava de princípios. Princípios de Deus me garantem vida abundante. Princípio de Deus te garante vida. Busque os princípios de Deus. Estabeleça nos seus filhos, no seu avô, na sua tia, os princípios de Deus. Aquele presidiário lá em Belo Horizonte está recebendo o princípio de Deus, por isso ele diz que a sua vida agora é outra. Ele não teme mais aquilo que o tornava um matador em série. Princípios de Deus. No meu caráter, no seu caráter, no mundo de mentira que nós vivemos, em todo lado que olha é mentira. É mentira, não acredite, é mentira. Está todo mundo assustado agora porque comprou uísque, vai beber uísque, tem metanol no uísque.
É mentira. Não adianta, o YouTube não vai me tirar do ar, porque é verdade, ele sabe que é verdade. Um distribuidor de carnes disse para mim hoje que é possível que eu e você estejamos comendo carne que já estava estragada, mas que recebeu produtos químicos para garantir ser esta carne comercializada. Diga para quem está do seu lado, é mentira, está podre a carne. E você paga caro. Porque o fornecedor de carne quer poder financeiro, quer ficar mais rico, quer dinheiro. Eu estou dizendo da palavra do Senhor, do princípio de Deus que é vida, do conselho de Deus que é verdade, entrando no meu caráter. E se eu não quero me delongar muito para vocês, flamenguistas, eu não falo vascaíno não, senão vai todo mundo rir de mim, coitadinho do meu Vasco. Coisa mais difícil que tem é ganhar uma partida, meu time. Felipe está até rindo. Mas vocês, de vez em quando vejo, e você também vê, todo mundo cerca o juiz. É o árbitro da partida. É ele que diz, é ele que manda. Se não merecia cartão e ele der um cartão, está dado. Se não merecia ser expulso, se ele expulsar, está expulso. A palavra de Deus, o caráter de Deus diz que o árbitro na minha vida e na sua vida é a paz. Diga assim comigo, a paz. A paz de Deus é o árbitro de cada um aqui. Eu dei um testemunho, estou caminhando para o encerramento do sermão, prepare para o encerramento que eu vou fazer um apelo. Aquela família de crentes saiu da igreja, porque como é que pode? O reverendo Wilson levou um tombo, fraturou o nariz, fraturou o maxilar, quebrou os dentes, fraturou o globo ocular. Como é que pode um pastor acontecer isso? Saiu da igreja. E depois eu disse, que pena, não ficou para ouvir o resultado. Teve um rei que mandou jogar o servo de Deus na fornalha. E se fosse de lá, aquela família tinha blasfemado contra Deus, porque os servos deles tinham sido jogados na fornalha. Mas quem ficou para ver, viu o que, Adão? Não foram jogados 3, disse o rei. Eu vejo 4 passeando no fogo. Tenha paz, segurança em Deus. Eu disse para alguns que conhecem aquela família até hoje fora da igreja, toda a família. Se esperasse um pouquinho, ia ver que a Unimed chamou, era meia-noite, chegou especialista para ver as fraturas do nariz, do maxilar, do olho, e marcar a cirurgia. E no dia da cirurgia eu estava lá. Quando ele olhou, pegou os raios-x, olhou para mim. Ué, pode ir embora, não tem nada aí para mim fazer, não tem nada nem.
A doutora Milene é a bambambam em oftalmo em toda essa região. Se você quer conhecer, o especialista chama-se Milene. São 6 meses de tratamento no seu olho. Alguns aqui se lembram que olhavam para mim e só via o branco. Quebrou o globo ocular, o olho ficou todo, só via o branco. 6 meses de tratamento. Com 20 e poucos dias eu chego no gabinete dela, ela olhou para mim, ficou parada. O que aconteceu? Puxou no computador, viu como é que estava antes. Está tudo no lugar, tudo certinho. Como eu tinha guardado o óculos, levei na minha oftalmo. Tem que mudar alguma coisa, pôs os aparelhos. Não, falta o mesmo óculos, não precisa fazer nada. Eu preciso, Simão, dê-me também esse poder. Você quer o poder do Espírito Santo, o poder da comunhão, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria, até os confins da terra. Você quer comprar isso? Não, Simão, não, meu irmão, não, meu querido, minha querida que acompanha a igreja aqui, e são mais de 1000. Dão glória a Deus por isso. Poderia ser mais, né? Tem gente que fala besteira aí, tem uma porção de coisa, tem 1 milhão, 10 milhões, sei lá. Né? Para ouvir o Evangelho, quando tem 1000, a gente dá glória a Deus. Ouvindo a palavra do Senhor, a vocês, a paz de Deus, o poder de Deus, o caráter de Deus, não se compra. Se recebe, é dádiva, é presente de Deus. Não pode ser comprado. Eu disse que ia fazer um apelo. Eu quero dizer que é privilégio seu você receber o poder de Deus. De presente. Receber o poder de Deus. Fábio perguntou ali sobre o dízimo. Por que você é dizimista? Se ele quisesse me ouvir, ele ia falar assim: eu sou dizimista porque quem manda em mim não é dinheiro. Eu é que tenho que mandar nele. Se eu quero, que não quero, por isso que eu contei aqui. Para que eu quero $400 mil no cofre da igreja? Para quê? De onde vem? Eu vou receber de você, mas a origem. Curve a sua fronte. Eu não vou chamar o apelo que eu vou fazer, não é para você vir à frente, para curvar a sua fronte. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba a autoridade de Deus. Pedro e João, Filipe, sinais, prodígios e maravilhas, porque receberam o Espírito Santo. Sinais, receba, para operar, como presente de Deus, como poder de Deus, sinais, prodígios, maravilhas, milagres, cura, libertação, transformação de vida. Ele ouve a sua oração. Ele ouve a sua entrega. Ele ouve a sua consagração. Deixe a sua vara, que
tem cobra infiltrada nela lá no Egito. Pega uma outra, pelo poder de Deus, porque é com ela que você vai destruir todas as outras cobras. Simão, teu dinheiro seja contigo para condenação. Espírito Santo, nesse momento, não só essas vidas que estão aqui, mas aquelas que estão nos acompanhando precisam de Ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso, libera a Tua unção transformadora, curadora, de libertação, de sabedoria, de temor a Deus, de paz, de alegria, de suprimento, de cura. Libera agora e que essas vidas recebam e nesta noite sejam transformados pelo poder presente de Deus. Em nome de Jesus, receba, meu querido, minha querida. E onde você for, assim como Filipe chegou ali em Samaria, onde você for, seja bênção de Deus para toda a sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu preciso de abençoados e de abençoadas na obra de Deus. De gente que não tenha sido comprado, que não esteja sendo negociado nem negociante das coisas de Deus, mas sejam humildes servos e servas do Senhor. A esses eu convido para a comunhão. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.